Pessoal, bom dia para quem eu não falei ainda, certo? Eu sou o professor Márcio, que está dando a cadeira de veterinária para vocês. A gente vai dar continuidade, né, à última aula que a gente teve, foi gravada. A gente estava falando a respeito de meios de contenção relacionados a cachorros, né, a questão de cães, e agora trazendo para a questão do gato, né? Eu não sei, não tenho certeza se no final da última aula eu tratei a respeito dessa questão, dessa contenção aqui do gato, mas só para dar uma relembrada, para a gente partir desse ponto aqui, certo? A gente vai falar um pouco. A contenção física de gatos, né? A diferença que existe em relação aos cães, primeiramente, é por conta do tamanho deles, né? Eles têm estaturas menores, né? Têm um porte bem menor, o que, consequentemente, quanto menor o animal, mais difícil eu conseguir segurar ele, né? Fazer com que eu consiga fazer um posicionamento em relação ao animal. Então, quanto menor ele é, mais difícil é para que eu domine ele, né? Em relação a posicionamento, a contenção. Gatos são mais ágeis, né? Isso é uma característica dos felinos, querendo ou não, eles têm uma agilidade e um reflexo, né? Que gera essa questão de dificuldade na hora da gente fazer o exame, né? E aí a gente entra também na questão de defesa, né? O cão, ele tem a questão do morder, né? O reflexo e a defesa dele é pelas características de mordida, né? Usando os dentes. No caso dos gatos, nós temos ainda o agravante da defesa em relação às unhas, né? As garras deles, né? Determinados protocolos que nós realizamos com felinos, dependendo do protocolo e se ele vai ser muito demorado ou algo do gênero, se for feita a contenção com a fita, que a gente vai ver aqui nas patas do gato, não há necessidade, mas em alguns casos o veterinário ele apara as unhas do gato, né, para que dificulte qualquer tipo de acidente, né, a gente não venha a ter, porventura, um acidente relacionado a isso, ok? E aí também tem a questão das características territoriais, né? O animal de estimação, o animal doméstico, né? Ele tem a sua característica de conforto, aonde ele sabe aonde está se localizado a questão da água dele, a questão da comida, né? Aonde ele dorme, quais são os espaços por onde ele anda e brinca, né? Que inclusive são características do animal doméstico que à medida que ele envelhece, e em muitos casos isso é bem comum, quando o animal ele perde a visão, mas dentro da estrutura da casa dele, ele já está lá há muito tempo, ele sabe onde está cada coisa, né? Então, ele simplesmente se direciona de maneira já quase que automática, né? Porque ele conhece o espaço e o ambiente. Então, por que é difícil na questão do gato, né? Relacionado a essa questão de característica de território? Porque a clínica, né? O laboratório, o local onde você vai levar ele para examinar, não é um local territorial dele, né? Não é um local confortável para ele em relação ao bem-estar físico ali, né? Ele não conhece a pessoa que vai examiná-lo, ele não conhece o veterinário, o técnico de radiologia, porventura, ele também desconhece. Então, não é um espaço confortável para ele. E, assim como o ser humano, ele não gosta de sair muitas vezes, da sua zona de conforto, né? A gente se adapta em determinadas coisas, como pessoa, né? Como ser humano, de achar confortável. Por exemplo, tem gente que gosta de viajar, mas não vê a hora de estar em casa, porque é o seu espaço, é o seu lugar, é o seu ambiente. Então, o gato ele tem essa característica aí, né, em relacionado a isso, e isso faz com que dificulte, sim, a questão da contenção dele. Ele, consequentemente, fica mais arisco. Aquele local não pertence a ele, aquele espaço não é comum a ele, então o que ele quer é voltar para o canto dele e a defesa que ele tem, caso ele se sinta ameaçado, é a questão de unhas e dentes, tá bom?
E aí a questão da recomendação, né? A gente tem as recomendações em relação a animais domésticos e que geralmente, né, no caso de gatos, a gente coloca ele na caixa de transporte, né? Se o dono chegou com ele nos braços, porventura, a gente providencia uma caixinha de transporte para que a gente possa colocar, né, o animal, identificar a caixa, tá, gente? Não esqueçam, porque a clínica, dependendo da clínica que você trabalhe, ele é existe uma proporção muito grande de entrada e saída de animais, né? Se você vai numa clínica que é ambulatorial ou que funciona 24 horas, o fluxo de animais ele pode ser bastante intenso. Então, você identifica com o nome do proprietário do animal e o nome do animal, ok? Uma etiquetazinha, um esparadrapo, muitas vezes você consegue etiquetar e colocar acima do baúzinho, né? Aquele formato de baú. Eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês que ele tem, ok? Cadê? Aqui, ó. Esse baúzinho aqui, a gente coloca o animal dentro, ok? Manter eles próximos ao proprietário, querendo ou não, como ele saiu da questão do ambiente dele de conforto, né, do território dele, o único link que ele ainda tem de segurança é a do proprietário, é a de quem vive com ele, né, no ambiente seguro dele. Então, isso mantém o gato menos estressado, né? O animal ele fica menos estressado. Você desvincular ele do dono e botar ele numa sala, para quando você for fazer o exame você tirar ele de lá, é um estresse desnecessário que você gera ao animal. Consequentemente, vai dificultar o seu atendimento referente a ele, ok? Manter próximos, tentar aproximação, né? A gente tem a questão do se aproximar. Eu acho que eu falei, inclusive, na última aula, né? Quando você vai fazer um exame em um animal, você tem que, primeiramente, gerar confiança naquele animal. Então, movimento brusco demais, chegar de forma muito abrupta, né? De forma muito acelerada em cima do animal, pode gerar um certo bloqueio em relação ao animal e, consequentemente, você não vai conseguir se aproximar do mesmo, ok? A gente indica exatamente isso, tentar a aproximação para ganhar a confiança do animal, para que você consiga se achegar ao animal sem que resulte na tentativa dele escapar, sem que ele tente se desvencilhar de você, tá bom? Obviamente, existem outros animais, né? Dependendo do temperamento do animal, a gente tem animais que são ariscos, independente da maneira com que você achegue a ele, né? São animais mais temperamentais, são animais mais raivosos, muitas vezes por questão de trauma, ambiente onde ele vive ou algo do gênero, pode caracterizar diversos tipos de temperamento no animal, né? Isso reflete. O ambiente onde ele vive, sim, reflete no temperamento dele. Se ele é mais arisco, se ele é mais tranquilo, se ele é mais agitado ou se ele é mais calminho, né? E independente do que o proprietário do animal chegar e falar para você na clínica, você deve tomar ainda assim todas as medidas de segurança. Porque se ele chega e diz, não, ele é calminho, ele é muito de boa. Mas ele é de boa e calminho com o proprietário, dentro do ambiente dele. Ele está com um profissional que vai examinar ele, que vai colocar ele em uma posição para poder realizar um exame que normalmente ele não está, e linkado tudo a isso, o ambiente não é dele. Então, tudo isso são pontos aonde gera todo um transtorno em relação à mente do animal e isso reflete no comportamento dele, tá bom? A questão de fechar as janelas e portas, né? Se não me falha a memória, eu falei a respeito disso na última aula, do caso que aconteceu comigo, né? Eu nunca tinha feito o exame com um felino, né? Peguei um gato, não era um gato grande, gordinho, não era um gatinho num calibre comum, né? E aí eu peguei ele, coloquei na mesa
E na hora de fazer a contenção, né, na hora de ajeitar ele direitinho, eu deixei a porta do setor aberta, a porta de exames, né, a porta lá do setor de raio-x aberta. A sorte é que a clínica estava com a porta fechada, né, então ele não teve como fugir para a rua. Mas o gato se desvencilhou da minha mão, saiu da minha mão, ele deu uma corrida dentro da sala procurando exatamente uma brecha, né, então ele corre quase que andando nas laterais das paredes, e quando ele viu a brecha da porta, ele correu. E ele correu e saiu e ficou correndo, tentando achar também uma forma de fugir dentro da clínica, né? E rapidamente ele correu praticamente a loja inteira, né? Até que ele ficou num cantinho acuado, onde ele se sentiu que ali ele podia se esconder e ficar seguro. A gente teve que esperar ele acalmar um pouco, né? Ficar mais de boa. Pegamos uma toalha, né? Uma toalha mais grossinha, para que eu conseguisse pegar o animal, né? Para a gente conseguir tirar ele. E aí, diante de uma situação dessa, o que já era estressante gerou um estresse maior ainda no animal, né? Ele tentou correr com a frustração de não ter conseguido fugir, né? Então, a gente teve que pegar ele, acalmar, né? Deixar ele mais tranquilo, né? Conversar com o animal. Professor, não se conversa com bicho, se conversa sim, gente, certo? O animal, ele vai também muito pelo tom da sua voz, a maneira com que você fala, o timbre da voz que você utiliza, ele reflete sim no comportamento do animal. Se você chega num ambiente e grita com o animal, ele se acua e ele se assusta. Ou, se ele tiver um temperamento mais nervoso, ele parte na sua direção porque você apresentou ele uma ameaça, né? O que no caso do nosso gato, né, também pode ser isso. Gente, só para deixar claro, tá bom? Eu comecei a aula e coloquei o link para vocês de presença, para vocês serem redirecionados para aquele Google Forms, para colocar o nome completo de vocês lá, tá bom? Para vocês não precisarem colocar no chat nem nada, porque lá já fica registrado, eu planilho isso daí e contabilizo a presença de vocês, tá bom? Só para avisar aos que chegaram por último. E aí, assim, um exame que eu iria fazer num gato, né, que levaria pouco mais de 5 minutos, 10 minutos, foi um procedimento que levou quase 30, porque eu tive que primeiro pegar o gato fujão, né, que por falha sim, minha, não foi do dono, do proprietário, no caso, né, do veterinário que estava lá, foi culpa minha de não ter fechado a sala e não tomar como cuidado exatamente isso, a questão de fechar as saídas. Porque se Deus o livre, a clínica está com a porta aberta, ele corre para a rua e isso pode gerar um transtorno. Ele pode ser atropelado, ele pode fugir e, consequentemente, a gente não conseguir pegar. Porque se um gato ele quiser empreender fuga, meu filho já era, não tem muito o que fazer não, certo? Tem alguém riscando no meu slide? Não estou entendendo aqui. Por que isso aqui está aqui? Tem um risco aqui no meu slide. Enfim, relacionados a isso, estamos claros, né? E aí, examinar sobre a mesa. Se você vai realizar o exame no animal, né, não há necessidade nenhuma, certo? Não há necessidade nenhuma de você primeiro tentar posicionar ou tentar fazer a contenção fora da sala de exames. Se ele já está indicado para que você faça o exame dele, né, o exame radiológico dele, né, o ideal é que você leve já ele para a sala, juntamente com o acompanhamento do proprietário, né, para que ele se mantenha calmo, que ele se mantenha tranquilo e você possa fazer a questão da contenção, ok? E cuidado com as mudanças de comportamento. Se você vai fazer o exame do paciente, né, no caso do animal, e nota que ele está mudando a questão do comportamento, algo está incomodando ele, você deve ter uma cautela redobrada, porque o animal, às vezes, ele se sente acuado durante muito tempo, e aí chega num determinado ponto que ele, digamos, de certa forma, explode, né, em estresse, e aí ele acaba atacando, certo? Então, você tem que ter literalmente aquela analogia de um olho no gato e um olho no peixe. Você está fazendo o exame aqui do lado, mas prestando atenção na mudança de comportamento dele, para que você não gere um acidente dentro do seu setor,
certo? O animal, ele sim, é dócil, sim, ele tem a questão do comportamento dele, né? Mas ele pode se sentir ameaçado e, consequentemente, você acabar machucando ele, ok? Por conta da tentativa de fuga dele, né? Ok, gente? E aí nós temos alguns modelos aqui que eu queria mostrar para vocês de contenção, né? Contenção em relação ao física do gato, ok? As patas, certo? Que são utilizados fitas, muitas vezes, né? Dependendo do exame que você vai fazer e da solicitação que tem que ser feita, é um modelo, sim, de protocolo para a segurança do animal, sua e de quem está no ambiente, né? Seja o veterinário, seja o proprietário juntamente, porque sim, na hora de um estresse animal, o animal ele vai atacar quem estiver perto, e isso inclui também o proprietário, isso pode acontecer. Nós já vimos em muitos casos isso, certo? A questão do cachorro, a questão do gato, né? Dele tentar empreender fuga dentro do setor, e ele atacar quem estivesse na frente. O proprietário, na hora do estresse, né, que é gerado no animal, ele pode sim, porventura, querer morder ou atacar e acabar atacando, inclusive, o dono. Então, a gente coloca fitas. Essa fita, gente, certo? Na pata do animal, ela não pode ser de alta aderência, ela tem que ser uma fita bem leve em relação à sua aderência, a cola que ela tem, né? Por quê? Porque na hora que você for retirar, né, arrancar essas fitas das patas após o término do protocolo, do procedimento, para não machucar o animal, né? Você não bota uma fita extremamente aderente e na hora de retirar, arrancar parte do pelo do animal, consequentemente você machucar o animal, tá bom? Você não fazer uma depilação sem consentimento do animal. Tá bom, gente? Nós temos também essa aqui em relação à vista, né? Nós sabemos que o gato ele possui uma visão extremamente aguçada, né? Em relação à questão da espécie dele, da evolução, né? Em relação aos felinos. Então, por ele ter essa visão e também a audição bem apurada, né? No caso da visão, a partir do momento que você bota um pano no rosto, né, dele, tapando a visão dele, é um dos sentidos primordiais que ele tem, e por ele perder isso daí, gera um travamento nele, né? A gente tem essa tática aí, que pode ser utilizada dessa forma aqui, ou no caso de uma toalha, um pano, você usar dessa maneira aqui, certo? Lembrando que, se você for utilizar a toalha, você tem que pressionar ao redor da cabeça do animal. Não pressionar demais e nem enrolar totalmente a cabeça, né? É você segurar na parte dorsal, na parte do pescoço do animal. Por quê? Porque se você apertar demais, você pode causar asfixia no animal. Então, essa contenção, ela é utilizada também, ok? Com a questão da toalha, a questão do pano em cima da cabeça do animal. Tem muita gente que faz a contenção, eu acredito que a maioria já deve ter visto, de segurar o animal por essa área, né, do pescoço aqui, ó, ok? Da parte da nuca do animal, né, da dorsal do animal. A gente indica cautela quando você for fazer esse tipo de segurada, certo? Porque no animal adulto isso não é tão eficaz, dependendo do felino, certo? E você também não tem a dimensão, muitas vezes, da pressão que você faz. Professor, mas os gatos, eles não são levados pela mãe, né? Quando são pequenos, e eles são levados assim, segurados pelo pescoço, nessa pelezinha que tem no pescoço? Sim, eles são. Só que a mãe, ela tem um sensor, certo? Na questão das presas, dos dentes, aonde ela tem uma pressão diferente para fazer a condução do filhote sem correr o risco de causar dano ou machucar ele, certo? Esse sensor, ele inclusive serve na hora que ela caça, né? Ela prende um rato na boca sem causar nenhum dano a ele. E
no outro momento, ela consegue estraçalhar aquele rato com a mesma presa. Então, ela tem esse sensor na parte da questão da dentição, né, sensorial da dentição, que auxilia que ela consiga, sim, prender o animal pela questão do dorso aqui, no pescoço dele, sem causar dano a ele. Qual é o problema? Nós não temos esse sensor nas mãos, então a pressão excessiva nisso daí, ele pode causar dor e desconforto ao animal. Eu vejo muita gente, dono de proprietário, né? É porque a mania do falar dono, gente, desculpa, viu? A mania do falar dono, ele é muito mais implícito para mim, mas o termo correto é proprietário, certo? Não é dono do animal, é proprietário. O proprietário pegar o gato pelo pescoço, segurando e levantar ele, certo? O peso do animal. É como se eu pegasse, sabe o quê? Você pelo cabelo e puxasse a sua cabeça até você conseguir ficar numa altura sem encostar no chão. Eu estou levantando o seu peso todinho por uma área só. Isso causa dor e desconforto. E também esse tipo de método é usado sim por donos para punir o animal. Gente, se você vai fazer se você vai gerar como é que eu posso dizer, alguma coisa relacionada ao que o animal fez de errado e você vai reclamar, né? Vai chegar para ele para mostrar para ele que ele está errado, uma resolução física, né? Um tato físico para machucar o animal, não vai surtir o efeito desejado que você está achando, não. Você vai gerar estresse no animal e, consequentemente, ele pode querer machucar você, né? Porque ele vai querer se defender. É da natureza do animal buscar se defender. Então, a partir do momento que você machuca ele, ele entende você como ameaça. Então, você pode gerar, na verdade, um transtorno maior do que simplesmente tentar de uma outra maneira, né? Com treino, com um cuidado diferente para que ele não faça aquilo de errado, né? Ele rasgou alguma coisa, ele mordeu o que não devia, ele fez xixi ou ele urinou ou fez cocô em algum espaço que não era denotado dele, né? Isso daí tudo existe um treino, né? Tanto para animais felinos como caninos, né? E dentre outras espécies. Mas machucar o animal não te traz nenhum benefício em relação a isso. Você gera traumas no animal, primeiramente, e um estresse desnecessário para a questão da convivência dele naquele espaço. Então, ele entende que aquele espaço também, além de seguro, pode ser que não seja tão seguro, né? Por isso que nós temos alguns animais que são mais manhosos, mais tranquilos, mais suaves, porque a criação que o dono faz em relação ao animal, ela é muito pacífica, ela é muito de boa, né? Ela tem uma comunicação, ao contrário de você tentar machucar. Então, esse puxado no pescoço, né, do dorso do animal, ele não é indicado, certo? Em todos os protocolos que você vai fazer, ok? Você deve ter cautela. E essa questão de você segurar e ele ficar paralisado, né? Essa área dele é a cervical. Então, dependendo do porte do animal, quão adulto ele já seja, isso nem funciona. Você vai gerar um desconforto nele, um estresse, ele consequentemente vai abocanhar você, certo? E acabar lhe machucando. Em alguns casos, se o animal ele é muito agitado, muito estressado, nós utilizamos também focinheira, assim como no cão, certo? Nós colocamos para que ele não venha, porventura, morder a gente, tá certo? Gente, vocês têm alguma dúvida em relação a essa primeira parte? Nós vamos entrar agora na contenção física de equinos. Vocês podem falar, podem colocar no bate-papo aí, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem perguntar algo. Não? Beleza, então. Vamos seguir. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Sem dúvidas. Pronto, beleza, né? Então, vamos lá, galera, certo? Vamos dar continuidade, né? A questão dos equinos. Professor, dentro de uma clínica veterinária, eu não vou atender um cavalo, eu não vou atender um equino. Sim, porém, nós somos levados para a questão externa também, né? Se o atendimento ao animal ele é necessário ser feito em outra área, nós trabalhamos de maneira externa, né? Nós pegamos equipamento móvel e levamos até o local necessário para realizar o procedimento.
juntamente, né, em parceria com o veterinário, certo? Você não vai num determinado local onde tem um animal sem um veterinário de plantão, beleza? Deixa eu ver só aqui, só um momento. A líder da sala, por favor, à medida que a galera for entrando, você vai atualizando, colocando o link para baixo aí, que eu não consegui fixar aqui não. Colocando para baixo para o pessoal colocar a sua presença, tá bom, gente? Esse link, inclusive, vai estar no vídeo, que eu vou subir esse vídeo para o YouTube. Então, caso vocês tenham a necessidade de rever a aula ou algo do gênero, ele vai estar disponível na plataforma para vocês depois, tá bom, gente? Então, assim, voltando, né, à contenção física em equinos. O equino, né, a questão do cavalo, né, dos quadrúpedes aí, ele tem a sua característica de ser criado em fazendas, né, dentro de aras, né, que são os criadouros em relação aos cavalos, certo? Aos equinos. Quando há necessidade de se examinar um animal desse, o técnico é direcionado junto com o veterinário para que seja examinado no próprio local, né? Na própria unidade onde o animal se encontra. É como se você fosse na casa dele para poder examinar ele, tá bom? Nós dispomos de dispositivos móveis para isso, né? De radiografia móvel. Então, alguns modelos, inclusive, parecem mais uma maleta, né? Que você fecha todinha e leva para poder examinar. Já está acoplado a um computador, você consegue visualizar as imagens, muitas vezes até no mesmo local, né, na hora que você está realizando o procedimento com o animal, certo? Sim, esses cuidados, eles são mais comuns do que vocês pensam, certo? Por quê? Porque são animais, muitas vezes, que participam de competições, são animais que são, inclusive, bem caros, né? Nós temos preços de cavalos que variam, muitas vezes, entre R$ 1.800, R$ 2.000, até R$ 15.000. Mas nós temos sites específicos para mercado de cavalos que tem cavalos na casa de milhões, tem cavalos dependendo da sua espécie, da sua raça, né? Da questão da sua linhagem, que chega a quase R$ 18 milhões. Então, não é pouca coisa, é muito caro, entendeu? Então, obviamente, se um animal desse é caro nesse nível, nesse porte, o dono, consequentemente, ele vai ter um cuidado e um zelo em relação a esse animal, e qualquer intervenção que seja necessária fazer, ele vai pagar. Então, o seu atendimento ele vai ser feito de forma presencial no local onde o animal se encontra, tá bom? E aí nós temos os cuidados em relação à contenção do equino, né? Por se tratar de um animal já de um porte maior do que um animal doméstico, ok? Primeiramente, observar o comportamento, porque determinados equinos, né, determinados cavalos... Professor, aquela proteção pegando pela nuca do gato, eu vejo tanto que não chega a doer. Sim, Tainara, dói, viu? Machuca porque nós não temos a dimensão da pressão, como eu falei, né? Ele é segurado quando filhote porque a mãe ela tem a pegada certa para fazer no animal, né? E a força é necessária também para fazer no animal, coisa que nós humanos não temos. Então eu não indico. Eu particularmente nunca fiz, eu estagiei na área veterinária, né? Estive na clínica do João, na Bishop, e não fazia esse tipo de contenção, certo? Eu não segurava o gato dessa forma. Eu acho que a pressão que a gente gera, ela pode machucar mais do que conter. E se o animal já é adulto, como eu comentei, né? Ela não surte o efeito que surte num filhote, que quando você segura com 2 dedinhos só, ele cai de ladinho e fica paradinho, né? Nesse caso, no filhote, beleza. O que no caso de um filhote, se você vai fazer a contenção, ele é muito mais fácil do que num animal adulto, né? Então, sim, eu não gosto. E não gosto que se eu vejo uma pessoa pegando um gato dessa forma, eu reclamo. Eu digo exatamente isso. Ó, você está machucando e gerando estresse. Você não está colhendo benefício nenhum naquele tipo de postura, certo? Ok? E aí, voltando, certo? A questão do equino, né? A gente tem que observar o comportamento. Por quê, gente? Por ser animais de grande porte, nós temos que ter uma certa cautela, um certo cuidado em relação
ao animal desse porte, desse tamanho, né? Ele é um animal forte, um coice de um cavalo, certo? Um coice de um cavalo, ele tem uma média de 140 quilos de força, certo? Dependendo do porte dele, pode chegar até mais. Mas você imagina você levar uma pancada com um peso de 140 quilos, numa velocidade que você não consegue nem piscar o olho e você já está no chão, certo? Então, assim, o equino, né, a questão do cavalo, você tem que ter o cuidado por conta disso, certo? Posicionar-se à esquerda, isso daqui é importante. A questão do se posicionar à esquerda, né, do equino em questão, ele é por conta do costume que ele já tem de receber os itens, né, colocar a questão das mordaças, da questão da aparelhagem para ser montado, né? É que eu esqueci o nomezinho do equipamento que ele usa, do cabresto, né? Do cabresto. O cabresto que é utilizado, o dono, o pessoal que trabalha com ele, geralmente coloca da esquerda para a direita. Então, você se posiciona na esquerda porque qualquer tipo de movimentação que você vai fazer com o animal, ele deve tentar se iniciar dessa maneira, ok? No caso, a sua esquerda, tá certo? Desculpa, a esquerda do animal, tá bom? A questão do comportamento, só linkando ainda uma coisa, você tem que ter a cautela também, porque se o animal ele está lesionado, se ele porventura tem uma fratura, né, se ele porventura tem alguma questão congênita, né, alguma questão congênita do animal, eu vou já te responder isso, Diego. A questão do animal em relação à dor, a dor ela gera estresse, né? Ninguém com dor fica um amor de pessoa, ou fica. As mulheres, as meninas de plantão aí, quando estão com as suas cólicas, vocês ficam amáveis e querendo abraçar e beijar todo mundo de forma carinhosa e sorridente? Não, você está sentindo dor, você quer que o mundo se acabe e que aquela dor vá embora. Assim também é o animal. O animal ele tem o seu nível de estresse à medida que o nível de dor também é existente, certo? A gente tem que ter essa cautela que se você chegou no local e o animal apresenta dor, ele está com um comportamento diferente do habitual. Por mais que ele seja um animal manso, um animal dócil, ele está com dor. Então, a dor faz com que ele não raciocine da mesma maneira e, consequentemente, gere um transtorno mental nele que ele pode ficar violento, né, na hora que você for fazer o atendimento, tá bom? Toque o antes da contenção. Esse toque nada mais é do que a mesma coisa relacionada aos domésticos, né? Nós temos a questão da confiança gerada no animal, né? O animal ele tem que entender que aquilo dali não é como é que eu posso dizer, um contato para machucar ele, e sim para cuidar. Então, você toca no animal, passa a mão no animal, deslizando até próximo dele, né? Até próximo da vista dele, para que ele entenda que você está ali para ajudá-lo, né? E aí sim, essa comunicação é efetiva, né? O animal entende que você não oferece risco a ele, e sim é alguém que está ali por ele, ok? E não para machucar ele. Respondendo a pergunta que me fizeram aqui em relação à amarração das patas, né? Sim, determinadas contenções, elas são realizadas... Desculpa, gente, estou com um probleminha nesse teclado aqui. Determinadas contenções, elas são realizadas, sim, de maneira a amarrar as patas do animal, a traseira do animal, para que ele não venha, porventura, né, ou amarrar e fixar ela em alguma área, né, para que o animal não venha, porventura, dar o coice, né, fazer a sua defesa em relação ao animal. Precisa usar sedativo de quando o animal está muito agitado. Pronto. A questão da sedação, Tainara, a gente vai falar, são os meios de contenção química, certo? Sim, eles são realizados em muitos quadros, porém, nós temos certas diretrizes para fazer a contenção química, que a gente vai ver mais na frente, tá bom? A gente vai discutir sobre isso daí também, a questão da contenção a partir de sedativos, tanto para animais de pequeno porte, no caso de animais domésticos, quanto na questão de animais de maior porte, tá bom? Isolar o animal, né, que se queira examinar. Nós temos algumas áreas de contenção que
geralmente é conhecida como brete, que são aquelas estruturas que você coloca o animal isolado, certo? Por que, professor, que eu vou isolar? Pronto. Se você vai e entra dentro de um aras, né? Por exemplo, o aras onde se cuida de cavalos, né? Você vai entrar dentro de um aras. Para tratar de um animal específico, os outros animais estão soltos, correto? Se você dá atenção ali a um determinado animal, aquilo pode te gerar um transtorno se outro animal chegar perto para atacar, ou porventura por curiosidade, ou até mesmo achando que você está causando algum dano ao amigo dele que está lá dentro daquele espaço. Então ele pode chegar para tentar defender o outro animal e, consequentemente, gerar um acidente. Então nós isolamos o animal, né, dos demais, para que não cause nenhum tipo de acidente de maneira a comprometer você como profissional, o veterinário, o proprietário do animal e o próprio animal, porque no meio da situação, isso pode lesionar ainda mais, dependendo da questão patológica que o animal esteja, certo? E gerar um transtorno maior a ele, ok? Como eu falei, né? Cuidado com o coice do animal. Nunca fique atrás do animal. Nunca fique atrás de um equino, de um boi, de uma vaca, esses animais com portes, né? Grandes, com um peso, uma dimensão maior, eles têm a arma deles como coice, e isso pode causar, inclusive, morte, certo? Dependendo da força com que pegar, da proporção que pegar em cima de você esse coice, você pode vir a óbito até, certo? Porque se pega na área do crânio, né, da cervical para cima, ou inclusive na altura do seu tórax, o tórax ele pode causar a força desse coice, são 140 quilos pressionando seu peito. Aí você imagina o estrago que isso causa na caixa torácica, né? Consequentemente, na estrutura do pulmão, você pode ter um colapso, você pode ter uma perfuração no pulmão, né? Dependendo da posição e da dimensão do coice desse animal, certo? Existem animais com pesos diferenciados, com pesos com portes extremamente grandes, que você se assusta de ver, às vezes, o animal do seu lado, de não achar que um animal é possível que um cavalo possa ter aquele tamanho, por conta do sangue puro, né? Da raça, da cruza, enfim. Eles geram animais com os portes de uma dimensão muito grande, tá bom? Então tenham cautela, nunca fique atrás não, tá certo, gente? Aí aqui, gente, eu queria falar com vocês a respeito de alguns modelos de contenção, certo? Alguns eu inclusive não sou a favor, certo? E outros são utilizados, mas no final das contas o fato de eu não ser a favor, certo? É uma questão minha, pessoal, ok? Eu gosto muito de animais, eu tenho um carinho muito grande com animais. Eu trabalharia tranquilamente a vida inteira na área veterinária, o que não é o caso no momento, mas determinados protocolos que a gente usa para contenção de animal, eu não sou de acordo, ok? Mas que sim, são realizados em suas unidades, pelo veterinário, juntamente com o proprietário do mesmo, tá bom? Nós temos esse primeiro aqui, certo? Essa contenção no pescoço aqui, ok? Que nada mais é para que o animal não consiga movimentar essa área dorsal, essa área da cervical aí, juntamente com a face dele, ok? Eu limito a questão da movimentação juntamente com uma corda aqui, com a laçada da questão do cabresto, ok? Essa contenção, ela é comum, certo? Se o animal está fazendo um exame de rotina, porque às vezes exames são realizados, gente, dentro de aras, dentro dessas fazendas, onde tem criadouros próprios para animais de competição, eles são feitos como check-up para determinadas competições, certo? O animal vai competir, vai participar de corrida, né, em jockeys, essas coisas, ou até campeonato em relação à espécie e tudo mais, ele é feito um check-up. Como é que está a questão sanguínea, como é que está a saúde do animal e, principalmente, né, o primordial, como é que está a questão da estrutura óssea do animal. Então, a questão das patas do mesmo, né, tanto da região torácica quanto da região pélvica, tá bom? E aí nós temos esse segundo modelo do lado aqui, que é o cachimbo ou pito, né? Dependendo da literatura, ele trata dessa forma, como cachimbo ou pito. O que é isso daí, gente?
O cachimbo, ele é uma peça, certo? É uma espécie de equipamento para que qualquer pessoa maneje cavalos, ok? Porém, né, a estrutura dele, ele consiste numa laçada de uma corda ou uma corrente, né, presa num cabo, certo? Esse cabo de madeira aqui que a gente tem aqui e essa correntezinha aqui ou uma corda, né, que passa nesse cabo aqui, ok? Essa laçada que é realizada, né, a gente faz ela no focinho do cavalo e ela é bem apertada. A gente torce ela com o cabo. Estou falando a gente para que você entenda o profissional que vai realizar isso, ok? Essa contenção, tá bom? Há diferentes métodos de aplicar e segurar essa ferramenta, mas como ele é extremamente perigoso, né, em relação ao tanto para o cavalo como para a pessoa que vai colocar, né, ele é geralmente um procedimento que exige muita segurança para ser feito, né? Tem que ter um domínio muito grande e costume de lidar, né, com esse tipo de animal em questão, ok? Se, né, tem uma pessoa segurando a cabeça do cavalo na hora do procedimento, o veterinário ele pode usar as duas mãos para aplicar essa ferramenta, esse cachimbo, tá certo? A gente coloca as mãos dentro do arcozinho, né, que é antes de entrar no focinho do cavalo, e aí quando você vai se aproximando, você solta e ele desliza para cima da área do animal, certo? Do focinho do cavalo, ok? A sequência geralmente é a seguinte: o cabo desse cachimbo, né, do pito, ele é segurado na mão direita, os dedos da outra mão, eles vão parcialmente dentro, né, da laçada, para que você use para levar o laço até perto do beiço do animal. Você faz a laçada deslizando dos dedos para o focinho do animal, né, e a mão direita, ela aperta a laçada torcendo esse cabo, ok? Eu realmente não sou a favor, certo? Eu não concordo com esse tipo de protocolo, com esse tipo de procedimento. Eu acho que gera uma dor muito grande, sim. Não deve, dói. E aí, por doer, ele não quer se desvencilhar. Então, ele acaba ficando no local parado, praticamente para não sentir mais dor. E eu, particularmente, eu sofro muito com isso, certo? Eu não gosto. Eu já vi, inclusive, sendo realizado esse tipo de procedimento. Não é um procedimento que vocês realizam, mas caso, dependendo do ambiente que você vai, é necessário que você auxilie, né? Pois é, se ele está preso, né, se ele está totalmente amarrado ou algo do gênero, ou já é um animal muito dócil, né, é utilizado como ferramenta. Sim, ele gera um estresse no animal, ele pode gerar uma certa agitação, mas como eu falei, por se tratar da área do focinho, da face do animal, à medida que ele vai tentando se sair, ele sente dor, né? E aí ele para, porque é automático. Ele está vendo que aquela movimentação dele está trazendo mais dor, então ele acaba parando, certo? A pressão que é realizada naquela área, né? Se ele tenta se afastar ou escapar, não tem rota de fuga para ele, né? Não tem como ele fugir daquilo. Então ele acaba ficando. Ok? Não é aconselhável, certo, que você realize esse tipo de procedimento no animal, dependendo da pegada que fizer, sim, chega a ferir o animal, certo? Mas não é indicado que você faça isso para procedimentos muito longos. Isso é coisa para procedimento rápido, para protocolo muito rápido que vai ser feito na área de equino, certo? Se você vai fazer um procedimento que demora muito, aquilo pode gerar uma necrose naquela área. Então, a gente não realiza esse procedimento quando demanda muito tempo, certo? Em relação à pressão do animal. E quando você faz essa pressão, certo, no animal, e ele para, à medida que ele vai ficando, como é que eu posso dizer, mais tranquilo, né, ele vai ficando mais de boa, a gente reduz a pressão dele para que ele procedimento rápido. Isso, tipo vacina. Pronto, tipo vacinação. Você faz esse procedimento, né, porque ele é um procedimento invasivo, né, você vai perfurar ele, se não tem estrutura, né, dentro do local, obviamente, como um local para isolar, colocar dessa maneira aqui, né, fugiu o nome agora, o brete, né, colocar no brete, aí você realiza dessa maneira, certo? Sim, é algo que machuca, não, eu não concordo, mas é realizado.
É uma coisa utilizada em áreas e fazendas onde tem criação de equino, tá bom? Desculpa. Pronto. Essa jaulazinha azul aí que vocês estão vendo na primeira foto aqui, ela é chamada de brete, certo? O brete, ela é uma forma de você colocar o animal, né, no local de forma, como é que eu posso dizer, mais reservada, né, de forma mais isolada, e é feito o manuseio aí, né, nesse caso, do animal de maneira segura. Ele não tem como dar um coice, por exemplo, ele não tem como estiver muito agitado, qual o procedimento. Pronto, no caso de agitação, a gente entra na outra parte da nossa aula, que é o meio de contenção químico, certo? A gente trabalha aí com questão de administração de medicação, para sedar ele, inclusive para proteger o animal de se machucar, né? Para a gente não acabar comprometendo a saúde do animal em si, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso ainda. É só ter um pouquinho de paciência que nós chega lá, viu? Beleza? E aí nós temos também a questão das caneleiras e as cordas, né? Que vocês podem visualizar aqui nessa imagem em preto e branco, que é onde eu faço a limitação do movimento do cavalo, né? Do movimento do animal, ok? Que evita dele, porventura, dar um coice. Essa corda, ela deve ser colocada numa dimensão correta, certo? A amarração deve ser feita de forma correta, porque o animal, ele coiça tirando as duas patas do chão, certo? O quadrúpede. Então, ele não precisa de uma pata para equilíbrio. Ele pega a tração nas patas da frente, né? Na questão dos membros torácicos, e ele pega a parte pélvica e chicoteia no coice, meu filho, que não tem quem pegue se você estiver perto, tá certo? Então, a gente tem essa forma também, a amarração, né, sendo realizada, ok? Existem outros métodos que são utilizados na questão de aras, tem a questão de segurar e torcer a orelha, né, que também gera dor, não é recomendado, certo? Inclusive, tem gente que utiliza dentro de fazendas esse cachimbo que a gente falou aqui, né, na foto anterior, essa laçagem na orelha do animal, certo? Porém, a gente não, como área da saúde e veterinária, não se indica, certo? O veterinário não indica, porque a possibilidade de você lesionar a cartilagem aural, né, na região da orelha do animal é muito grande, certo? Ocasionar otite. Sim, sim. Exatamente. Ou uma inflamação mais grave, certo? Devido à quebra da cartilagem, né? Uma lesão na cartilagem, ela pode causar uma inflamação muito grande que pode comprometer a audição do animal. Então, não se recomenda que faça isso. Professor, mas isso acontece? Acontece, gente. Infelizmente, isso é uma prática dentro da fazenda, né? Porque determinados criadouros, dependendo do criador, principalmente criadores ilegais, que nós sabemos que existem, né, criadores ilegais em relação a animais, eles não se preocupam com o bem-estar muito do animal, né? Eles estão mais preocupados com a questão do ganho, do lucro, enfim. E aí o sofrimento do animal para ele não é nada. Se a gente vai fazer um atendimento desse, certo? A gente barra esse tipo de procedimento. Olha, não coloque na orelha do animal não, porque você pode causar uma lesão na orelha dele, certo? Ok? Se você vê a laçada, né? Pessoalmente, você vê que aperta, você vê que é uma pressão grande. À medida que você vai afrouxar, ok, mas ele é uma pressão muito grande, então isso pode comprometer, sim, na questão da cartilagem da orelha do animal. Tem como denunciar, certo? Existem números, né? Assim como existem órgãos para a área da saúde, paciente, né? Pessoa de maus tratos, existe também de animais, certo? Se houver provas, né, em relação a esse tipo de coisa que o protocolo está sendo usado, está trazendo dano ao animal, essa pessoa pode responder, certo? Na esfera de maus tratos com o animal. Bom? Gente, vocês têm alguma dúvida? Eu estou tentando responder vocês à medida que vocês mandam do bate-papo, para já tirar a dúvida e não sair da linha do raciocínio. Mas vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Ou a gente pode seguir? Tá tudo ok?
A gente vai entrar agora nos ovinos e caprinos, tá certo? Vocês têm alguma coisa para dizer ou a gente pode dar continuidade? Podemos continuar, né? Eu entendo que o silêncio informa que está tudo ok e tudo dominado. Peraí. Por enquanto está tudo tranquilo. Pronto. Vamos lá. Galera, a gente vai falar agora sobre a questão da contenção física de ovinos e caprinos, certo? Que existe a diferença, ok? E nós vamos ver aqui, tá bom? Como curiosidade apenas, certo? Há 4 milhões de anos atrás, né, aproximadamente, as ovelhas ainda eram cabras, não eram separadas geneticamente como uma espécie diferente como é hoje. Os pesquisadores descobriram isso de maneira que pode-se dizer bem recente, certo? Então, a gente não tinha essa divisão até então, certo? Fazem parte da mesma família, né, de Bovidae, né, mas não eram separados dessa forma, a questão da ovelha e da cabra, ok? São animais parentes do boi e da vaca, certo? São animais ruminantes, né, capazes de digerir grama e tem cada um, né, 4 estômagos, certo? Eu tenho só um e já sou gordo desse jeito. Se eu tivesse 4, misericórdia da minha vida, né? Mas eles têm 4 estômagos, certo? No processo digestivo deles, ok? E aí a gente vai ver algumas diferenças e a questão da contenção, como é que funciona a questão da contenção desses animais, ok? A cabra, gente, ela é fêmea do bode, certo? E o filhote deles é o cabrito, tem genética diferente das outras, a ovelha Dolly, né? Pois é, ela foi geneticamente modificada, né? Foi criada no laboratório. Eu não tenho essa informação de forma muito precisa para ti, certo? Eu posso pesquisar e na próxima aula da gente eu te tiro essa dúvida, Tainara, mas eu acredito que não, certo? Houve uma genética, né? Na questão da clonagem e tudo mais. Mas acredito que o princípio genético dela seja o mesmo, tá bom? Beleza? E aí a gente vai falar um pouco delas, né? A questão da cabra, essa pesquisa que foi feita, a diferença, né? Ela foi feita numa pesquisa de uma revista científica, Science. Se vocês pesquisarem depois, quiserem pesquisar, foi feita e registrada numa revista internacional, certo? Da questão desses genes, né, de ovinos e caprinos e tudo mais. Foi analisado a diferenciação, né, da questão da alimentação, da maneira com que eles se comportam e as características físicas, né, que trazem esse genoma diferente, ok? A cabra, como eu falei, ela é fêmea do bode, certo? E o filhote deles é chamado de cabrito, né? De cabra-cabrito, ok? Geralmente o pelo ele tem um aspecto mais liso, certo? Nessa classificação das cabras. Eles possuem cornos, né? No caso, chifres, quase direitos, direcionados para fora. E costumam ter uma barbela, uma barbichazinha, certo? Eles têm essa característica de barbicha. O carneiro, por sua vez, né? Ele é o macho da ovelha. A ovelha que a gente retira a questão da lã e tudo mais. E juntos eles geram os cordeiros, né? O carneiro, juntamente com a ovelha, eles geram a questão dos cordeiros. Eles têm o pelo mais ondulado, como eu falei da questão da lã, né? E cornos geralmente enrolados, né? A questão dos chifres, ok? Sem essa barbicha que é característica das cabras, ok? Os filhos do bode, né? Da questão do bode e da cabra são os cordeiros / cabritos, né? E os filhos da ovelha com o carneiro são os borregos, certo? O bode com a cabra, né, tem essa característica desses filhotes. E os filhos da ovelha com o carneiro são os borregos, ok, gente? Só para a gente ter uma noçãozinha mais ou menos da questão dessa diferenciação aí. Eu não sei se tem, eu esqueci de colocar uma foto para vocês visualizarem a questão das características deles. As glândulas, né, dos animais em relação às características dos caprinos e dos ovinos, elas também têm, certo?
essas características diferenciadas para avaliar, né? No caso de glândulas interdigitais, glândula inguinal, as caudas, né? Os chifres, como eu falei, a questão do perfil nasal e a barba. Tudo isso foi o que diferenciou que eles não fossem colocados sempre dentro da mesma família, mas com espécies diferentes, né? Como ovinos e caprinos, né? Nas características de, por exemplo, de glândulas, né? Das glândulas interdigitais do animal, os caprinos não tem, os ovinos têm, né? A cauda do caprino, por exemplo, ela é mais curta e levantada, diferente do ovino, que tem a cauda mais comprida e mais caída, certo? O perfil nasal também do animal, caso você queira visualizar a diferença, né? Olhando de longe já saber, o perfil nasal do caprino, ele é mais plano e curto. No caso dos ovinos, eles são mais complexos, né? Mais convexos, desculpa. E a questão dos chifres, né? Como eu falei, a questão dos caprinos, eles têm o chifre mais ovalado e achatado. E no caso dos ovinos, eles têm ele triangular e espiralados. Ok, gente? Eu ia falar uma diferença em relação à questão do bode também. Lembrei. A diferença entre os machos adultos, né? Na questão do bode, né? É que o bode ele tem a barba e o carneiro não tem. E além disso, eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar do cheiro, né? Do bode, o cheiro que o bode tem, né? O macho aí da cabra aí ele tem, né? Que é a questão desse cheiro, ele é característico, ele é forte, inclusive, e vem de uma substância chamada hircino, certo? Eu não incluí no slide para vocês, mas serve como anotação para o estudo de vocês aí. O hircino, ele é uma substância que o bode libera, é característico dele. Eles usam esse cheiro, esse perfume, nada mais, nada menos do que para atrair as suas cabras. O hircino do bode é o Malbec que o homem usa, certo? Ou o caiaque, ou seja lá o que for que vocês usarem de perfume. Mas é basicamente isso, ok? Beleza, gente? E aí a gente vai passar para a questão da contenção, né? Dos ovinos e dos caprinos, certo? Isso daqui, essa questão da contenção dos ovinos e caprinos, a característica dessa contenção, ela é a mesma, certo? Para todos, para ambos, né? Tanto para cabras, quanto para bodes, quanto para ovelhas, quanto para carneiros, certo? Ela se coloca dentro da mesma classificação. Então, a gente vai falar, vocês entendam aí que essa questão ela serve para todos, tanto ovinos quanto caprinos. Lançar membro posterior e puxar, ou laçar, né? A gente trabalha geralmente na questão de ovinos e caprinos com o laçamento, né? A gente faz a amarração do animal, a gente monta sobre ele, porque não é um animal com um porte grande, então nós temos como fazer a montagem em cima desse animal, certo? Pega-se pelos chifres, barbas ou orelhas, né? Para poder você conseguir fazer o controle do animal debaixo do seu braço, né? Debaixo de você. Segurar prega inguinal e pescoço, né? Você pode utilizar esses dois pontos, tanto na área do pescoço do animal, na área dorsal do animal, quanto na questão da região inguinal, na prega inguinal, que fica na região pélvica, certo, gente? Próximo da área genital do animal, certo? Derrubar e prender entre os joelhos ou colocar os joelhos sobre o pescoço, ok? Essa questão da técnica para colocar o joelho no pescoço, né, deve-se ter cautela em relação à pressão que você exerce em cima do animal, para que você não acabe, porventura, fraturando, né, algum osso da área cervical do animal ou deixando o mesmo sem oxigenação. Ok? Então a pressão ela deve ser adequada. E aí, essa questão da amarração ela é feita com cordas normais mesmo, que a gente usa, né? Essa questão de corda para laçar boi, vaca, enfim, a gente utiliza também para fazer esse tipo de amarração, né? Não é um animal agressivo como na questão de equinos, então se torna mais simples a questão do segurar.
Vocês podem observar aqui, eu sei que a imagem ela não está a melhor do mundo não, mas dá para vocês observarem aqui, ó, no lado da cabeça do animal, ele pressionando na área do pescoço, vocês estão vendo? E na região inguinal, aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo? Na curvatura da perna dele aqui, da pata do animal aqui, ele também está apertando. Dessa maneira, eu consigo conter o animal e, porventura, realizar um procedimento de vacinação ou de algo do tipo. Nesse caso aqui da segunda foto, certo? Essa redezinha aqui, ela é utilizada para animais menores, geralmente para animais novos, né? No caso da contenção de ovino e caprino, não tem perigo de morrer de um coice. Isso aí tem razão. Porém, a cabeçada de um bode, né? A cabeçada de um ovino ou de um caprino, certo? Ela pode fraturar um osso seu. Então, cuidado, se você vai pegar ele num espaço aberto, né? Isso pode te gerar um problema também, ok? Exatamente, cuidado com a chifrada e a cabeçada. Ela é potente. Eles usam essa característica de cabeçada um com o outro, inclusive na questão de conseguir impressionar a fêmea ou na questão de território, mostrar quem é o macho alfa, né, daquela área. Então, vocês tenham cautela também, viu? A contenção é feita exatamente por isso. Se ele se desvencilha da pegada ou da amarração, ele pode sim partir para cima de você e lhe dar uma cabeçada, que não é a mesma coisa que um coice, mas se ele se irritar com você e lhe der uma cabeçada e essa cabeçada pegar de maneira muito assertiva, ela pode fraturar, ok? Algum osso seu. Beleza, gente? Então, por isso que a gente faz a contenção. Nesse caso aqui dos animais mais novos, animais filhotes, né, com portezinho menor, nós utilizamos essa espécie de rede aqui, trançada, onde eu consigo encaixar as patas, vocês podem ver as patazinhas penduradas aqui do animal, e aí ele não consegue sair, né? Ele não consegue se retirar daqui. Então, eu consigo, porventura, fazer um exame nele nessa posição aqui, ok? Não está aqui, mas também é utilizado na contenção de ovinos e caprinos, certo? O tronco de contenção. Ele é uma espécie de brete, que não sei se vocês lembram, que a gente viu aqui. Ela é uma espécie desse tipo de coisinha, dessa jaulinha aqui, certo? Só que, no caso do ovino e do caprino, é um tronco. Ele é meio arredondado, certo? Ele tem um formato arredondado, onde eu encaixo o animal e ele me permite, com alavancas, virar o animal de cabeça para baixo. Então, ele tem esse termo de tronco de contenção também por isso. Eu consigo girar ele 360 graus. O animal preso, né? Ele não sofre nenhum tipo de lesão, certo, gente? Ele só é pressionado nas laterais dele, certo? E ele não tem como se sair, ele não consegue sair dali, fica totalmente imóvel, certo? Dentro daquela área, e eu consigo girar. Se eu precisar fazer um exame, é como se o tronco de contenção fosse o arco cirúrgico, né? E aí eu consigo realizar os procedimentos de maneira adequada. Eu não sei se eu tenho aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nessa pasta aqui, rapidinho. Eu acho que eu tenho. Peraí. Só um momento, gente. Eu acredito que eu tenha Tenho, olha aqui, rapaz. Eu tenho a imagem. Eu não incluí, mas eu tenho a imagem. Ver se ela vai abrir aqui. Vai abrir? Abriu. Olha aí, pessoal. Eu tenho a imagem. Deixa eu ver aqui, mostrar para vocês. Ó, o tronco que eu falei é esse aqui. Pronto. Você coloca o animal aqui, ó, no meio, e essa estrutura aqui, ela gira. Então eu consigo movimentar o animal dentro dessa área aqui de maneira que eu consiga examinar ele. Entendeu? Beleza? Ok. Vamos seguir. Alguma dúvida, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem algum questionamento? Ou podemos seguir? Meu Deus, já passou 1 hora de aula. Fala de Jesus. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Vamos seguir o bonde, beleza, gente? Pronto, a gente vai falar deles agora. Vocês são uma turma muito maravilhosa. Vocês estão adiantados demais. Ô, corra boa. Toda turma devia ser que nem vocês. A gente vai falar agora a respeito da contenção física de bovinos, gente, tá certo? Na questão de contenção física, certo?
Fiquei com medo do bode, exatamente. Mas é exatamente isso. O animal ele tem a sua defesa, gente. A contenção que a gente realiza é exatamente por conta da defesa que o animal tem. Se o animal fosse de boa, você chegasse assim e dizer assim: tudo bom, senhor bode? Bom dia. Eu gostaria de realizar um exame de raio-x na sua cabeça. O senhor pode deitar aqui? E ele deitasse, a gente não precisava de contenção, né? Mas, como eles têm os seus sistemas de defesa, né? Os seus comportamentos de se defender e tudo mais, então, infelizmente, nós temos sim que ter protocolos de contenção referente a isso, tá bom? E aí agora a gente vai entrar na contenção física dos bovinos, certo? Da questão de bovinos. A criação de bovinos no Brasil ela é a maior entre todos os ramos da pecuária. Atualmente são mais de 217 milhões de cabeças que servem para pecuária de corte, leiteira e de couro. Entenda essa questão do termo leiteira como aquelas que a gente faz a retirada de leite diário, certo? Elas são próprias para isso, ok? Mato Grosso possui o maior rebanho do país, né? Com mais de 29 milhões de cabeça de boi. É boi para dar em gente, tem um boi para cada pessoa. E aí a gente vai começar a tratar dos protocolos, porque eles têm as suas peculiaridades e têm as suas diferenças, certo? Referentes à questão da contenção física bovina, ok, gente? Os métodos de contenção de equinos e bovinos, elas não são as mesmas. Por quê? Porque os bovinos, eles são animais mais fortes, são animais mais brutos, né, que os equinos. E aí nós temos métodos de contenção distintas para eles, certo? É um erro as pessoas acharem que a contenção que eu faço num cavalo, eu vou fazer num boi, certo? Numa arroba de boi. Não é assim. Eu tenho uma contenção diferente, certo? Por se tratarem de animais mais robustos, animais mais fortes, né? mais parrudos, né? Então, eu tenho uma diferenciação aí, ok? E aí, a nossa aproximação, ela é pelo lado direito, geralmente realizada pelo lado direito, certo? Cuidado com cabeçadas e movimentos laterais dos membros anteriores, ok? O boi, ele tem esse reflexo, essas leiteiras, eu não sei se li errado, mas eu vejo que um procedimento que pode causar câncer. Procedimento que pode causar câncer, na verdade, eu li errado. Búfalos. Sim, no caso de contenção de bois, né, e búfalos, ela é realizada da mesma maneira. Eu consigo fazer essa contenção realizando da mesma maneira. Obviamente, dependendo do porte do búfalo, né, eu exijo mais força. E essa questão aqui das leiteiras, Tainara, eu não tenho certeza, certo? Eu não vou mentir para você que eu não tenho convicção certa. Eu vou procurar um artigo científico a respeito e eu dou para vocês na próxima aula a resposta referente a isso, certo? É a questão de leiteiras e câncer, né? Relacionada a câncer. Eu até coloquei, já anotei aqui, para eu não esquecer, e aí eu tiro essa dúvida para vocês, tá bom? Eu vou ler o artigo e eu te passo. Não vou dizer isso que eu não tenho certeza, não. Voltando, né? A questão de cuidados em relação à contenção do boi, né? Eles podem ser feitos com o animal deitado ou com ele de quatro, né? Ele em pé. Em relação que eu sei que o nosso leite é cheio de sangue. Enfim, ele pode ser feito de duas formas, né? Na posição de deitado ou quadrupedal, né? Que é ele em pé na sua posição normal, certo? Desde que a contenção, obviamente, ela seja uma contenção efetiva, né? Uma contenção garantindo que o limite do movimento do animal e da cabeça, porque no caso dos bovinos aqui, eles têm também esse link de defesa em relação à cabeçada, certo, gente? Tenham cuidado, certo? Numa contenção bovina, se você está próximo, né, para realizar o protocolo, a cabeça do animal, ela pode ser uma arma para ele na hora de se defender, ok? E não ficar de costas para o animal, certo? Isso aqui é muito óbvio, né? Você não dá as costas para um animal de um porte desse na hora que você vai fazer uma contenção ou realizar um procedimento. Bom, gente? Porque no momento ele pode estar preso, se a contenção não tiver sido feita de forma adequada ou bem precisa,
isso pode gerar um acidente. Aí, como eu falei para vocês, ó, nós temos a contenção ele deitado, né, ou ele de forma quadrupedal, certo? Ele de forma em pé, né, com as 4 patas ao solo, ok? E aí nós vamos tratar alguns métodos aqui que eu queria falar com vocês para a questão dessa contenção, né, do animal. Nós temos primeiramente o brete, certo? Que o brete é aquele do cavalo, né? Que também a gente tem no caso do boi, ó. Geralmente para vacinar, né? A questão de vacinação, às vezes tem essa dimensão, né? De um atrás do outro na hora de fazer a vacinação. Mas se eu vou fazer um exame, né? Se eu vou fazer um exame mais aprofundado, mais demorado, eu utilizo esse tipo de brete aqui, ok? Professor, o que seria esse brete, né? No todo? O brete, ele é uma estrutura, né? Geralmente feita de metal, ok? Onde você isola o animal para que você consiga fazer um procedimento ou um protocolo que demande mais tempo, né? Que necessite mais tempo para a realização dele, ok? Essa estrutura, ela tem algumas características, certo? Ela tem que possuir uma tesoura na parte frontal para fixar o animal, né? A tesoura que eu digo é essa frentezinha aqui, não é tesoura de cortar não, ok? É uma tesoura aonde eu prenda a parte frontal do animal, para eu fixar a cabeça do animal, ok? Não tem aqui outra foto, tem não. Mas vocês entendem, né? O princípio aqui, essa cabeça dele aqui, ele tá presa numa espécie de tesoura, né? Encaixado, beleza, gente? A outra característica, né? As laterais dela devem ser reforçadas. Por quê? Nós temos um animal de grande porte aí, né? Com um peso enorme em relação à sua estrutura, à sua dimensão. Então, tudo isso pode fazer com que, caso a estrutura do meu brete ele seja ruim, ele acabe se desvencilhando pelas laterais, né? Batendo nas laterais na hora de tentar empreender uma fuga, ok? Suas laterais, elas sim, devem ser reforçadas, porém, não devem apresentar pontas, né? Ou laterais cortantes, ok? Todas devem ser boleadas, devem ser arredondadas, certo? Ou achatadas, no caso, né? Mas não devem apresentar pontas, porque isso pode lesionar e ferir o animal, né? A gente não tem interesse de isolar o animal e, porventura, na hora de fazer a contenção, o animal se machucar. Nosso interesse é só deixar ele parado, para que eu possa realizar o procedimento de maneira segura e fácil, ok? Então, nós utilizamos dessa forma aí, as laterais dele, de maneira que não machuque. É mais difícil que em cavalo. Pois é, eu também acho. Porém, existem algumas contenções, viu, em relação a bovino, que eu também não sou muito de acordo em relação à postura que é utilizada, mas que é feito também, certo? Até hoje. Possuir travas graduadas, certo? Dentro da questão do nosso brete, ele tem que possuir travas para confinar o animal na parte traseira de acordo com o seu comprimento, porque sabemos que as dimensões da arroba do boi, né, no caso do animal aqui de caráter bovino, ele pode variar. Alguns têm um porte maior, outros têm um porte menor. Alguns são mais parrudinhos, outros são mais magros, né? Então, atrás, na frente, nós temos a tesoura para segurar, né, a cabeça do animal, e na parte traseira eu tenho que ter travas graduadas, de maneira que eu possa dimensionar. Quando o animal for menor, eu consigo deixar mais próximo dele e travar, e quando ele for maior, eu consigo destravar e aumentar esse espaço, certo? Esse espaço ele tem sim que ser limitado, certo? Ele não deve, em hipótese alguma, deixar o animal conseguir se movimentar para frente e para trás, porque isso pode causar algum tipo de problema. Se você deixar, por menor que seja o espaço entre o gradil de trás e o animal, você pode ser pressionado. A sua mão pode ficar esmagada entre o gradil e o animal, certo? Pode mostrar a tesoura de novo. Não, eu não mostrei, não. O que eu mostrei foi esse aqui, ó, a dimensão da foto em relação ao brete. Eu procurei uma foto de frente aqui para ver se eu achava,
mas eu não encontrei, certo? Eu vou procurar direitinho nos meus arquivos na nuvem e se eu achar, eu mostro para vocês. Na próxima aula, eu mostro para vocês a frente dele. Mas ele é uma espécie de encaixe para a cabeça. Ele é como se fosse uma espécie de coleira, só que de metal, onde eu encaixo e travo a cabeça, que também ela tem a sua dimensão, né? Porque alguns animais têm o pescoço mais fino, outros têm uma dimensão de pescoço maior, outros têm um pescoço que nem o meu, que não tem pescoço, é só gordo mesmo, entendeu? Então, a gente tem dimensões diferentes. E aí, tanto na frente quanto atrás, eu tenho como regular a questão do dimensionamento. Beleza? Eu não mostrei de frente, não. Só lateralizado mesmo. Mas voltando, né? Eu tenho que ter as travas graduais para que eu não tenha espaçamento entre o animal e o gradil. Então, quando eu travo essa grade, ela tem que ficar de maneira que o animal não consiga mexer na região pélvica, certo? Por quê? Porque você pode ser pressionado, certo? O espaço que existe, ele pode causar esmagamento. Como eu falei, o calibre dele, ele é muito maior. Então, eu tenho que ter esse cuidado, certo? O bezerro, no caso do filhote, né, eu não faço as mesmas contenções. Geralmente, o cabresto ou uma amarração, né, ela me causa um efeito maior. Os exames são feitos com ele em razão deitado, certo? Porque não tem um porte tão grande, são novos, né? Então, eles são feitos dessa característica assim, ó. Eu faço amarrações nas patas do animal, certo? Eu junto as patas do animal, né? E amarro em algo que esteja próximo, para que eu consiga imobilizar, certo? É muito mais fácil de manusear. Assim como os filhotes de ovinos e caprinos, né? Obviamente, se eu tenho um animal com porte menor, ele é novo ainda, né? Ele se torna mais simples de eu conseguir manusear. Isso vale também para o doméstico, né? O doméstico, no caso de um cão, de um gato, quando você vai pegar, ou um roedor, né? Seja um coelho ou um hamster, porque a gente faz exames desse tipo de animais também, você realiza os protocolos de maneira mais fácil, porque o animal é pequeno, então o manuseio é mais fácil, o peso dele é menor, né? Não é um bicho com 1 tonelada, né? É um animal menor, com um calibre menor, então você consegue manusear ele mais fácil, ok? Mas voltando na questão do brete aqui, né? Eu tenho que ter todas essas características que eu já passei para vocês e o piso dela, né? Onde o animal vai pisar, ele tem que facilitar a tração do animal. Então, eu tenho que ter um piso com ripas ou que ele seja feito no concreto mesmo, certo? O que nem sempre é feito, porque essas estruturas são feitas em fazenda. Então, a fazenda, geralmente, o chão, né, onde o animal vai pisar, ele é parro, ele não tem característica de concreto, né? Mas o ideal é que se tenha no fundo desse brete algo que facilite a tração do animal, certo? Para que o animal, à medida que ele pise, né, que a gente vai mexer com ele lá dentro, ele não afunde, né? Ele não atole dentro do barro ou da lama, ou seja lá qual for a área que você colocar esse brete, tá bom? Ok? E aí a gente vai falar sobre a questão também do outro método aqui, que é o cabresto, que é utilizado para a condução de animais mais calmos, ou no caso aqui, como eu falei, nos animais menores, né? Quando se necessita, né, procedimentos simples, ou quando o animal tem um porte pequeno ainda, né, mais novinho, e aí isso é mais fácil de realizar. Então a gente utiliza do cabresto, né, que ele pode ser tanto de couro, né, ou de corda. Ele é feito para colocar na embocadura, né? Ele não tem freio, né? Ele é usado na embocadura para controlar a questão da marcha dos animais, né? A movimentação do animal. Beleza, gente? O cabresto também é utilizado como somatória de contenção. Eu vou utilizar um modelo de contenção, onde vinculado a essa contenção, eu também utilizo o cabresto, certo? Então, a gente utiliza, às vezes, ele somado a uma outra contenção, no caso do bovino. E aí, a gente vai entrar agora aqui, eu queria falar com vocês, da questão desse método de contenção aqui, que é a formiga, certo?
eu não botei foto da contenção, mas eu acredito que pelo formato aqui do instrumento, vocês conseguem identificar como é que é colocado no animal, né, gente? O formigão, que é chamado, ou formiga, né, desse bichinho aqui, desse instrumento, ele tem um formato de torquês, certo? Mas essas pontas dele, elas não são afiadas, elas são abauladazinhas, elas são arredondadas, não cortam, né, o animal. Ele é para ser utilizado, cada uma de suas pontas, né, a gente introduz na narina do animal, certo? E em seguida pressiona. Exatamente. A gente coloca eles na narina do animal. E em seguida a gente dá aquela pressionada, ok? Incomoda, obviamente, certo? Se o animal resiste, né, ou fica muito agitado, a gente segue o mesmo princípio da questão do nosso do bastão, né, que a gente utiliza na questão do equino, que eu esqueci o nome agora, que é esqueci. Eu vou lembrar. Quem lembrar pode colocar aí. Mas é utilizado o mesmo princípio. O animal resiste ou fica agitado, a gente faz o quê? Aperta um pouco mais até ele ficar calmo e aí a pressão ela pode ser aliviada, certo? Existem modelos desses formigões, né, dessas formigas, que possuem uma corda na ponta dela de cada, né, do instrumento, para a questão de auxiliar o veterinário, né? Ela permite você incluir na narina do animal e, por exemplo, o veterinário precisa visualizar algo do lado direito, aí você puxa ele com o formigão e a corda, você puxa para o lado esquerdo a cabeça, né? Afastado o animal do profissional, ok? A corda automaticamente pressiona a narina e contém o animal, tá certo? Eu não gosto desse tipo de contenção, mas ele é uma contenção muito comum, certo? Porém, não tem a mesma graduação de dor que tem no caso do cavalo, certo? No caso dos equinos, como a gente viu aqui, ó, que é o cachimbo, que o professor esqueceu, bloqueou da cabeça a palavra e não lembrou. O cachimbo ou isso, exatamente. É o cachimbo. Só que no caso do cachimbo, na minha humilde opinião, por já ter visto os dois pessoalmente, certo? Em locais de fazenda, o formiga, ele é mais para uma questão é quase que um cabresto, certo? Que você coloca na narina do animal para conseguir conduzir ele. Então, na minha opinião, ele causa um dano muito menor, diferente da questão do cachimbo, que você tem que estar apertando, independente se a pressão é pequena ou não. No caso do formigão aí, ele às vezes é utilizado, se o animal for muito mais tranquilo, você puxa ele do lado esquerdo, do lado direito, né? Você consegue fazer essa dimensão aí de direcionamento com a cabeça do animal, ok? E antes de falar da questão do animal deitado, né, que basicamente eu utilizo a questão de amarrações, né, no animal, tem a questão da peia, né? Muitos animais que têm costume com a manipulação do homem, né, que tem contato geralmente com o homem, ele é utilizado, a questão da peia, ok? Como é em casos de rebanho leiteiro, né? Os rebanhos que são feitos somente para retirada de leite. Eles permitem o exame, principalmente na questão da área posterior do animal, porque ela já tem a rotina de ser tocada por um ser humano, né? Pelo responsável naquela área, pela questão da retirada do leite, ok? Então, nesses casos, nós utilizamos a peia, que é ou juntamente com o cabrete, se for o caso, né? Que é uma imobilização dos membros posteriores, com auxílio de uma corda, certo? Ele impede a questão da movimentação ou que o animal possa, porventura, desferir algum coice. Então, a gente utiliza geralmente na questão do animal essa característica aí da peia, né? O animal é mais dócil, é mais tranquilo, é mais de boa, né? Então
a gente acaba não necessitando de fazer um protocolo de contenção imenso, né? E mais trabalhoso, ou isolar o animal. É um animal que já tem o contato humano diário, né? A retirada de leite e tudo mais. Então é um animal dócil, é um animal que já tem a sua rotina com o homem, né? Com o dono, o proprietário, e aí isso facilita. Então a gente faz a amarração na traseira, das patas dela, né? De maneira que essa amarração seja firme, certo? Ela não pode ser frouxa, porque por mais que o animal seja tranquilo, algum momento pode acontecer de se gerar um estresse ou algum susto, né, no animal, e um barulho, algum outro animal que passe próximo, correndo, isso pode acontecer. Então a gente tem essa cautela aí, ok? E a última que a gente que eu queria falar com vocês é a que a gente viu no início, né, com o animal deitado, né? Ele geralmente é derrubado da seguinte forma, né? Existem vários métodos, certo, gente, para fazer a derrubada, mas o mais eficiente e o mais utilizado é o método da corda cruzada, né? Eu faço a amarração nas patas do animal e faço a puxada e ele, consequentemente, cai, né? Existem amarrações onde você amarra, ele trava o movimento da pata e você empurra ele, certo? Não, gente, isso não causa nenhum dano, viu? Não causa nenhum tipo de dano ao animal, não. Porque a puxada, ela não é feita de forma errônea e nem é amarrado em algum local que possa puxar para causar fratura. Okay? Ele é tracionado num ponto certo para que o animal só caia e deite. Você não tem como pedir, né? Oi, boizinho, tudo bom? Deita aqui, deita que eu vou fazer um exame em você. Não tem como. Então a gente utiliza dessa questão de amarração para o animal deitado ou para animais mais novos, né? Como eu citei para vocês. Gente, em relação à contenção física, a gente conclui aqui nessa questão de bovino, certo? A partir do próximo agora aqui, que a gente vai continuar, a gente vai falar que a respeito de contenção química, ok, gente? Infelizmente, gente, certo? O ser humano, ele sim, é o animal mais ruim que a gente tem vagando na Terra, certo? Infelizmente. E eu digo muito para os meus alunos na cadeira de veterinária, se você não gosta de animais, não trabalhe na área veterinária. Não trabalhe simplesmente pela questão financeira, gente. Porque você não lida apenas com o paciente, no caso do animal, né? Você lida com o proprietário. São duas pessoas que você lida ali, certo? Eu costumo falar que se você não gosta daquela vertente, você não trabalhe naquilo, ok? Assim como tem gente que não gosta, por exemplo, de trabalhar com crianças. Tem gente que não se dá bem na área pediátrica, na área trabalhando com criança, com menores, né? Enfim. Então, se você não faz o seu perfil, não é da sua característica, procure uma ramificação que seja, né? Vá trabalhar na emergência, na radiologia odontológica, na industrial, que você mexe com questão industrial, com questão de máquina e tudo mais, né? Mas só trabalhe na área veterinária se você realmente gosta ou tem apreço pela área, tá certo? Para você não se tornar mais um profissional amargurado no mercado de trabalho, trabalhando no que, na verdade, você não gosta de fato, né? Ache uma área que você sinta prazer e sinta interesse de estar ali diariamente. Não, eu venho para cá todo dia porque eu gosto, porque eu acho bom, certo? Pronto. E respondendo a pergunta da Giedra, só para a gente concluir essa questão da contenção física, certo? Perguntou aqui se em relação a isso, quando o animal fica com medo, né? O músculo fica rígido, não? Nesse caso da contenção deitada. Pronto. A questão da contenção deitada, Giedra, só para a gente finalizar essa parte, ela, sim, o animal ele fica tenso. A gente, quando vai fazer a contenção do animal desse, para fazer a amarração e deitar ele, a gente não faz de uma vez, certo? Você faz o princípio da amarração cruzada nas patas, né? Vai ali, contorna, faz a amarração, tá tudo certo, e aí você vai distraindo o animal, certo? Você vai distraindo o animal para que ele não fique tenso, né? Para que ele não fique estressado. Todo animal, gente, que vocês vão fazer contenções, certo? Ele deve ser manipulado de maneira a se gerar o menor estresse possível. Então, tentar distrair, tentar conversar, tentar acalmar o animal
na hora da contenção é primordial para o sucesso do exame que vocês vão realizar. Ok, gente? No caso dessa questão dele deitar e ficar com o músculo mais rígido, sim, mas aí você faz exatamente no oposto, na hora que o animal ele relaxa, tipo, pronto, terminaram de me amarrar, não vão fazer mais nada. E aí a puxada é feita, ele cai e fica ali. E assim que ele cai, você já não faz o procedimento, não. Você aguarda ele relaxado, tipo, eu tô deitado aqui, não tem como eu levantar, eu vou ficar aqui, entendeu? E, geralmente, quando ele é deitado, você também faz um procedimento em relação a tranquilizar o animal, a deixar ele tranquilo, mais calmo, mais relaxado ali, para que não tenha nenhum malefício, certo? Em relação ao seu exame na hora que você for realizar. Tá bom, gente? Beleza? Há alguma dúvida, gente, em relação à contenção física? Alguém quer perguntar alguma coisa nessa finalização em relação à contenção física ou não? Estou aberto a questões ou está tranquilo e a gente pode seguir? Podemos seguir, né, gente? Então, vamos lá. Vamos começar agora na questão de contenção química dos animais, certo? A contenção que nós realizamos em cães e gatos, né? A questão da contenção com substâncias, para tranquilizar ou anestesiar o animal, ok? Beleza, gente? A gente falou a respeito da questão de algumas coisas, né? Dentro do arsenal de contenção física, porém, nós vamos adentrar de maneira mais aprofundada agora, né? Em relação à contenção do animal quimicamente. Beleza? Deixa eu só clicar aqui para passar. Pronto. A contenção medicamentosa, né? Lembrando, gente, certo? Não se faz contenção química no animal, num determinado animal, seja ele de pequeno, de médio ou de grande porte. Sim, exatamente. Só quem pode realizar, primeiramente, né, a observação que foi feita aqui, né, que a gente ia chegar, e vocês com toda a maestria estão adiantadíssimos e se garantem, mas sim, a contenção química ela só pode ser realizada pelo veterinário. Não somos nós que fazemos, certo? Nós não somos nós técnicos que realizamos esse tipo de contenção. A contenção química é realizada exclusivamente pelo plantonista veterinário, que tem as diretrizes para fazer a administração e o monitoramento do mesmo, ok? No caso aqui, né, a contenção de pequenos animais por meio de fármacos faz-se muitas vezes necessária a fim de possibilitar o exame clínico bem feito e seguro por parte do médico veterinário, certo? Isso é utilizado em último caso. Eu vi pouquíssimas vezes no meu estágio de radiologia veterinária, né, essa questão de contenção química. Por quê? Porque a gente tem diversos protocolos para contenção física. Você vai usar uma contenção química, gerar um sedativo no animal sem a necessidade. Então, a gente tenta ao máximo possível, né, trazer como é que eu posso dizer, um benefício para o mesmo, né, em relação a isso. Então, a gente tenta de todas as formas fazer a contenção física. Se em último caso realmente não deu certo, aí a gente passa pro veterinário de plantão e o mesmo vai preparar o que for necessário, né, para o benefício do animal em relação ao exame. Okay? Durante o seu plantão, você vai precisar atender diversos animais. E não serão apenas gatinhos e cachorrinhos, né? Mas também pássaros, répteis, animais maiores, enfim, vários animais diferentes. A gente começa aqui em relação a essa contenção química, certo? De fato, né? Não é somente o cachorro e o gato que você atende, né? Você atende diversos animais. E determinados animais, sim, se faz necessária a contenção química dele. Professor, mas aí nesse caso não sou eu, né? Não é da minha ossada, né? Sim, mas você tem que ter o conhecimento prévio em relação a esse tipo de contenção, ok? Beleza?
E aí, a gente vai entrar aqui agora... Peraí, deixa eu só... Pronto. A contenção química, né? Por meio de fármacos, ok? A questão dos fármacos que são utilizados, eles são descritos, né, pelo próprio veterinário em questão, ok? O médico veterinário é que deve conhecer a questão como é que eu posso dizer, dos efeitos que isso vai causar, né, no paciente. Por quê? Porque a questão da frequência do paciente, a questão da temperatura que o paciente vai ficar, da questão da saturação dele, a pressão do paciente, ela deve estar implícita dentro dessa questão da contenção química, ok? Nós temos, dentro das classificações, tranquilizantes, né? A gente utiliza apenas o tranquilizante porque o animal não exige que eu precise, no caso da contenção, fazer ele ficar sedado. Então, eu só quero, na verdade, diminuir a questão da frequência dele, diminuir o estresse dele, a ansiedade, muitas vezes, do animal que existe naquela questão, né? E aí a gente dá o que a gente chama de... classifica também como ansiolítico, né? Que é a nomenclatura que é dada a essa classe de medicamento. Ou simplesmente tranquilizante mesmo, certo? Existe a diferença, viu, entre o tranquilizante e o calmante, ok? Quando um sedativo ele é capaz, né? Peraí, só um minuto, deixa eu abrir aqui só um minuto. Meu mouse deu ruim aqui. No caso, eles dormem ou só ficam contidos. Pronto. Se eu dou só um tranquilizante para ele, certo? Ele pode chegar a adormecer, né? Dependendo do animal, mas a ideia, na verdade, é só uma espécie de desacelerar o animal, certo? Eu tenho só uma leve tranquilizada em relação a ele, beleza? Por exemplo, eu tenho as diferenças, né, em relação a um calmante, né? O calmante ele tem o poder de atuar mais sobre estados exagerados em relação à ansiedade, né? Em relação a estresse do animal, ok? Assim como eu tenho a questão de sedativos para afastar a insônia, né? Produzir o sono, que a gente tem também dentro da classificação. Mas, no caso aqui, primeiramente, né, a gente utiliza tranquilizantes. Professor, quem é que vai classificar? Se eu vou dar um tranquilizante para o animal, se eu vou dar, quanto maior a dosagem, mais fácil dele adormecer. Pronto, Gelo, isso é importante, certo? Essa dosagem, ela é feita baseado no porte do animal, né? Obviamente, ele é feito baseado no porte do animal, somado à questão do peso dele, certo? Por quê? Porque esse cálculo, ele é extremamente preciso na hora que eu vou dar uma medicação ao paciente, certo? No caso do animal, no caso de um cachorro ou de um gato, né? Quando eles são extremamente ansiosos, tem perigo de não fazer efeito nenhum, né? Pronto. Se o tranquilizante ele não vai servir para o cachorro, né? Não vai ser de maneira sedativa para ele ficar de boa, então a gente parte para um nível de químico maior. E aí, ao invés de um tranquilizante, que é só para baixar a ansiedade, o estresse do animal ali na hora de fazer o exame, eu vou realizar a introdução de um sedativo, né? Eu vou trazer o sedativo para ele e... Eita! Peraí. Opa! Fechou aqui, peraí, gente, só um minuto. Eu fechei o compartilhamento de tela, não foi? Sem querer, peraí. Que vai voltar. Peraí, gente, só um minuto, viu? Que deu um pequeno probleminha técnico, mas nós já estamos voltando. Pronto, tá aqui. Então, assim, voltando, né? Se o animal ele precisa de uma medicação de maior intensidade,
para acalmar ele. Então, se o animal ele é mais agitado, se eu dei o tranquilizante a ele e ele não ficou de boa pela questão da ansiedade, do temperamento, né? Você pega um pincher, né? Um cachorro que tem uma agitação no temperamento, que é um negócio frenético direto, um tranquilizante talvez não seja suficiente. Então, a gente aplica uma dose de sedativo nele, né? Ou no caso de um anestésico, né? Eu anestesio a movimentação do animal. Professor, essas classificações, eu vou dar, tipo, um e depois o outro, e depois o outro? Não. O veterinário vai analisar o quadro do animal, certo? A característica do animal referente àquilo, se ele está apresentando dor. Porque, por exemplo, se você recebe um animal, ele está agitado e com dor devido a alguma comorbidade nele, então o que é que eu faço? Eu dou um sedativo no animal ou um anestésico para ele. Eu faço ele dormir, certo? De maneira que ele pare de sentir aquela dor e, consequentemente, pare de sofrer. A ideia da gente é trazer conforto ao animal. Então, eu não vou fazer um exame com o animal tranquilo, dopado, mas agonizando de dor. Isso é covardia, isso é maltrato ao animal, você não pode fazer isso, certo? Então, eu vou realizar um exame no animal, eu realizo ele baseado nessas características. Ele está com dor? Tá. Então, o veterinário de plantão, ele vai analisar, ele vai trazer, né, a medicação correta e dizer assim, pronto, a gente vai sedar ele, certo? A gente vai botar ele para dormir, a gente vai anestesiar ele, porque ele está com dor devido à lesão, à fratura ou à comorbidade que ele tenha, ok? E aí, mediante a isso, nós fazemos o exame. Mas se o animal só é agitado, tipo, é um animal que gosta de brincar muito, por exemplo, é um animal muito agitado, tem muita energia, né? Geralmente, gosta de brincar, gosta de pular e se agitar, nós damos um tranquilizante, porque isso baixa a ansiedade dele, a frequência dele, o composto vai fazer ele dar uma relaxada, e aí eu consigo fazer o exame, realizo o meu procedimento com ele, ok? Porém, o veterinário ele tem que estar atento a tudo isso daqui, certo? A questão da frequência respiratória do paciente, a questão da frequência cardíaca, a questão da saturação do mesmo, né? Da questão da pressão do paciente, certo? Por quê? Porque se o paciente está anestesiado ou ele está numa condição de sedado, eu tenho um problema aí, caso ele não seja monitorado. Então, professor, eu vou fazer a monitorização dele em todos esses casos aí? Sim, porque quando você administra um químico dessa classificação, dessa família nele, eu gero uma diferença no paciente. Quando você vai fazer uma cirurgia, né? Você precisa fazer uma cirurgia, no caso de ser humano, né? E a pessoa, ela vai ser sedada. Eu cedo o paciente e deixo ele lá, sem nenhuma monitorização? Não. Por quê? Porque o sedativo, ele diminui a frequência, ele pode causar até mesmo uma diminuição ou um aumento, ele dá uma arritmia do nada, né? Ou alguma coisa do tipo. Então, eu tenho que estar monitorando o animal, assim como eu monitoro uma pessoa, na hora que eu cedo ela para fazer uma ressonância, porque a pessoa não entra na máquina, né, no equipamento, devido à claustrofobia, ou a medo, ou alguma coisa do tipo. Então, eu tenho essa opção, no caso aí, relacionado a fazer isso, entendeu? Eu trago essa vertente, né? E aí a gente vai ver a questão da contenção química, por que e quando utilizar, certo, gente? Quais os casos que a gente utiliza, que a gente já viu, né? Mas que a gente vai trazer como é que eu posso dizer? Uma abrangência maior aqui, ok? Animais agressivos, agitados, medrosos e ou estressados. Eles podem estar tanto agitados, quanto com medo, quanto estressados, tudo junto no mesmo momento, certo? Então, eu trago a opção química quando esse nível de agressividade, esse nível de agitação, ele não me permite uma contenção física, gente. Sempre a contenção física, ela é primeiramente direcionada, certo? Eu não sei se toda clínica funciona assim, mas, por exemplo, se eu vou fazer no meu estágio, né? Se era necessário fazer um exame e a contenção química ia ser utilizada, eu primeiro tinha que saber a condição do paciente em questão.
Porque, por exemplo, existem espécies de cachorros que têm predisposição a problema cardíaco, né? Aqueles bulldogs e outras espécies de animais, a questão respiratória dele, cardíaca, ela é mais sensível. Então, eu não posso simplesmente sedar o animal ou trazer um químico e injetar no animal, sendo que eu não sei a condição dele, se ele tem alguma comorbidade cardíaca. Eu sedo o animal e o animal tem uma parada e morre, entendeu? Então, assim, eu tenho que ter toda essa cautela aí quando eu vou fazer por conta disso. Acho que tem veterinário que não tem paciência para fazer a condição física e parte logo para a química. Sim, tem. Não sei aonde, certo? E mesmo que soubesse, eu não iria dizer. A não ser que você me pedisse indicação de uma clínica para levar um animal. Mas, sim, tem. É mais prático para ele, é mais fácil e o exame sai mais caro, porque a administração de sedação e monitorização do animal, certo? Na hora de fazer o exame, ela torna o procedimento mais caro, porque eu estou administrando um químico. Então, a pessoa vai pagar por aquele procedimento juntamente com o químico que eu vou utilizar no animal, certo? Então, sim, tem. Assim como tem pessoas que abrem clínicas populares para ajudar a população na questão de atendimento médico, né? Existem as pessoas que abrem clínicas para ganhar dinheiro e lucrar o máximo possível com o atendimento meia boca, né? Assim também tem na área veterinária. Existem pessoas que abrem para lucrar, né? E existem pessoas que abrem pensando, sim, primeiramente no bem-estar. Óbvio que você abre um negócio com a intenção de lucrar, mas que põe em primeira característica cuidar do animal, né? Ter o cuidado com o animal, ok? É utilizada a contenção química, né, na hora de proteger o veterinário auxiliar, né, no caso da gente como técnico de radiologia. Porque se o animal ele é violento, se o animal ele é agressivo, se o animal ele é agitado demais, a contenção química e a contenção física não é possível, isso pode gerar um risco para a gente dentro da sala, dentro do setor. Então, a contenção química se torna a vertente para que eu proteja o profissional, né, na hora de realizar, ok? A imobilização é mais segura, obviamente, né? Se eu estou administrando um químico e eu estou deixando o animal dopado ou sedado, né? A imobilização ela se torna mais segura, o animal perde o reflexo, né? Consequentemente fica mais lento, ele fica com características de sono, né? Eu lembro que eu levei o meu gato para fazer a castração e a clínica em questão fez uma coisa errada, que era o quê? Mandar o animal para casa antes do sedativo passar no animal. Gente, a pós-sedação do animal, ela tem que ser monitorada para saber se não deu nenhuma complicação ou algo do gênero. E aí eu levei, né, o animal para a questão da castração, meu gato para a castração, e voltou, o animal ainda estava setado dentro do cesto, né, dentro do transporte. E aí eu botei o gato deitado onde ele geralmente ficava e ele passou, gente, mais de 8 horas para sair dessa sedação em casa. Mole, cambaleando, ele não conseguia se movimentar, ele não tinha noção de espaço. E isso é errado, viu? Se você levou um animal para fazer um procedimento cirúrgico e ele precisa retornar, ele só retorna após a sedação passar, certo? Não é normal, gente, certo? Não é normal. Eu só não fiquei com mais pânico na hora, porque na época eu já estagiava na área de veterinária. Aí eu liguei pro meu chefe, né? Pro meu chefe de setor, e ele foi e me disse: não, Marcos, é normal. Agora sim, a clínica não deveria mandar, certo? Você espera a sedação passar, certo, gente? O pós-sedativo, o pós-anestésico, ele é uma coisa que deve ser analisada dentro da clínica. Para caso o animal apresente alguma coisa, alguma reação, né, na volta desse sedativo, que isso não comprometa a saúde do mesmo. Então, eu tenho sim que esperar passar para que só então depois eu traga o animal para o dono na residência, ok?
A questão do probleminha na pata, Gidra, pode ser muita coisa, certo? Eu não sei qual foi o procedimento que foi realizado, mas isso pode ter envolvido a questão do cirúrgico, né? Ou algo do gênero. Teria que analisar isso melhor, tá bom? Mas é isso, gente. A imobilização se torna mais segura relacionada à questão da contenção química, né? Permite um exame de qualidade, né? Se o exame que vai ser realizado é realizado com sedação, consequentemente não há resistência do animal. Então, o exame, ele precisamente vai sair com a qualidade melhor, né? Ela fez esterectomia. Pois é, probleminha na pata dela pode ter relação, mas não é comum, né? Não é comum, não. Problema na pata decorrente desse procedimento, não, certo? Permitir o exame de maior qualidade talvez seja um dos maiores fatores, né, em relação à minha contenção química. Por quê? Eu cedo o animal, eu deixo tranquilo ali o animal e, consequentemente, o procedimento se torna mais fácil. Eu mexo ele para um lado, para o outro e consigo manusear ele de maneira mais efetiva, né? O ambiente estranho, como eu falei para vocês, no caso de um animal doméstico, né, ele tem o seu território, principalmente os felinos, no caso dos gatos, né? Então, um ambiente estranho, onde o animal ele está extremamente arisco e agressivo, você vê que não vai conseguir tirar ele da caixa, o que você faz? Você ceda ele ainda dentro daquela caixa de transporte, né? No caso do gato, ou se o cão estiver também dentro da questão do transporte. Mas o veterinário ele vai puxar a pata do animal em questão, ele ceda e ele já sai de dentro da caixa mole. Eu já vi isso. É muito engraçado. Ele já sai meio tipo, o que está acontecendo aqui, gente? Pelo amor de Deus, né? Perguntaram, né? A questão em caso de acidente, né? Acidente na área de trabalho, a tranquilização não dá certo e você é mordido, você pode sair imediatamente do local. Pronto. Se você se acidentou, né, a questão de mordida, um gato lhe feriu, né, sim, é necessária a antirrábica se você não está com a questão suas vacinas em dia, né? A antirrábica é necessária. E sim, se você se feriu no local de trabalho, você se retira, é permitido, né? Você conversar com o responsável, se retirar e se dirigir até um posto mais próximo, né? Para que você consiga tomar um antirrábico, você informa o acontecido, o ocorrido, e você é medicado, certo? Você não se lesionou, você não continua trabalhando. Você tem o direito de pausar e resolver o transtorno, tá bom? Ok? Como eu falei, a questão de ambiente estranho, né? Pode ser que o nível de estresse no paciente ele seja muito maior do que o que você conseguiria fazer a contenção física. Então, o que a gente faz? A gente cede o paciente para conseguir fazer esse exame, ok? Procedimentos dolorosos, né? Posicionamento para raio-x e ultrassom. Para finalizar, né, esse bloco aqui em relação a isso, como eu falei para vocês, os procedimentos dolorosos, né, que o paciente já está com algum desconforto, né? Eu atendi, por exemplo, animal com hérnia, né? Com hérnia já num nível que causava dor constante no animal. Então, a gente ceda o animal para que a gente possa realizar o procedimento sem que o animal sinta desconforto e dor, né? Porque se o animal já chegou com dor, gente, certo? Consequentemente, o nível de estresse, o nível de agitação do animal, ele já está maior, né? E aí você soma isso com o local estranho, pessoas estranhas, ambiente estranho, e ele sendo colocado numa posição que ele não quer ficar por ele mesmo, então você tem um pico de estresse e de desconforto gigantesco. Então, nesse momento, é sim o momento em que você vai acabar utilizando a contenção química. Professor, em todo caso de acidente de um animal, eu vou fazer a contenção química? Não. A gente já atendeu na área veterinária animais acidentados, né? O animal que foi atropelado, né? Ou que brigou com outro animal e, por consequência, se feriu. E
chegou com algum tipo de fratura ou algum tipo de lesão, certo? E a gente conseguiu realizar esse procedimento, né, com o animal sem precisar ser sedado, ok? Dependendo do biotipo do animal, gente, para eu realizar, se eu não tenho, principalmente a questão da monitorização, né, eficaz, eu tenho que ter exames para saber a condição clínica do animal para eu realizar uma sedação, certo? Na clínica onde eu estagiei, né, tem a aparelhagem de monitorização todinha, inclusive se porventura o animal tiver uma parada respiratória, né, começar a ter dificuldade para respirar, tem como oxigenar o animal, né, a gente tem essa aparelhagem lá na clínica para poder realizar o procedimento sem comprometer a vida do animal, ok? Sim, o dono pode auxiliar, mas em caso de dor, como eu já falei para vocês, né, e repito, a dor ela bloqueia o raciocinar direito, né? Ela tira o conseguir raciocinar de forma mais clara. Para o animal, mais ainda, né? O animal ele tem a sua racionalidade, mas na hora que ele está sentindo dor, ele consequentemente raciocina diferente. Então, a dor traz o transtorno para a mente dele, o corpo dele tá com aquele desconforto, aquela determinada coisa, e isso faz com que ele queira se desvencilhar, até mesmo com o proprietário auxiliando, né? Como eu falei para vocês, na hora de uma dor ou de um desconforto, ele pode, inclusive, atacar até mesmo o proprietário, certo? Ele não vai diferenciar. Ele está com dor, ele quer se desvencilhar daquilo, ele quer que aquilo pare. Ele não sabe que a gente está tentando tratar para que a dor saia, né? Para ele é só alguém tentando pegar nele, ele continua com a dor e ninguém resolveu, entendeu? Tipo, resolvam o meu problema, eu estou com dor, tirem a dor, né? Então, é basicamente isso, ok? Gente, por hoje, certo? A gente vai encerrar, ok? Nós já estamos aí beirando as 2 horas, né? Falta um pouco mais de 3 minutos, certo? Então, eu não vou entrar nessa questão de fatores da contenção química para a gente fechar o raciocínio aqui nessa aula, tá bom, gente? Eu queria abrir para vocês, saber se alguém tem alguma coisa para falar, tem alguma dúvida em relação à aula ou até mesmo ao trabalho, se alguém está tendo alguma dificuldade, e para a gente poder dar o encerramento por hoje, certo? E retornar na segunda-feira. Alguém tem alguma coisa para falar? Breno, muitíssimo obrigado, cara. Seria um prazer enorme estar dando essa aula pessoalmente para vocês, certo? Eu gosto muito do ambiente de sala de aula, eu acho que é muito, muito mais proveitoso, certo? Queria estar fazendo uma visita, né, com vocês na clínica onde eu estagiei para mostrar a rotina do dia a dia, né, e consequentemente a gente tem um proveito maior, né? Mas eu agradeço, que bom que vocês gostaram. Se por algum acaso, gente, vocês acharem que estão tendo alguma dificuldade em relação à compreensão da aula, certo? Nesse formato EAD, né? Mesmo que a cadeira seja curta, falem para mim, certo? Para que eu consiga me adequar e, consequentemente, tirar essa dificuldade em relação a vocês. Mas se a aula está sendo boa e proveitosa, eu agradeço, certo? É um formato que nem é costume para vocês nem para mim, né? A gente se adequou à condição e eu espero que a gente consiga se encontrar em breve, certo? Geusa, pois deixa eu dar essa notícia para vocês. Esse trabalho que vocês estão fazendo, certo? Eu não sei se eu falei, né? Se eu contei isso para vocês. Mas ele vai ser a nota de vocês em relação às 2, certo? Não vou passar prova para vocês, não, tá bom? Não vai ter prova. Eu vou avaliar vocês por esse trabalho aí, ok? Eu indico que vocês façam esse trabalho de maneira bem esmera, certo? De forma bem detalhada, mas não, a gente não vai fazer prova, não, beleza? Ok? Gente, por hoje é só, certo? A gente se vê na segunda. Não, segunda-feira é feriado, certo? É dia 7, né? A gente se vê na quarta, ok? Na quarta-feira a gente retoma as nossas aulas e nos vemos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Beleza, gente? Então, até lá.
Foi bom estar com vocês. Estudem, gente, viu? Estudem e não esqueçam de colocar a presença de vocês no link, ok? Sim, Giovanni, pode ser qualquer patologia. As que eu citar aqui na aula ou as que não. Não tem nenhum problema. Vocês podem fazer baseado em qualquer patologia, desde que ela esteja no direcionamento que eu coloquei no trabalho para vocês. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, eu estou disponível no privado, ok? Vocês têm o meu número, se não tiverem, peçam a Giedra que ela passa para vocês, tá bom? Pessoal, até quarta-feira. Bons estudos para vocês, bom feriado, certo? E tenham um excelente final de semana, tá bom? Tchau e até quarta.